TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Muita alegria, nós estamos aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que traz esperança, porque onde o Evangelho se apresenta, a boa notícia de Deus é sempre fonte de esperança. Saudação muito carinhosa a todos vocês que participam desse programa, me sinto muito honrado pela participação de tantas pessoas que a gente encontra, que sempre me dizem, olha, eu assisto o seu programa. Gente, me sinto muito honrado, muito obrigado pela confiança de vocês. E nós que estamos aqui mais uma vez, esse programa que é pensado para ajudar você no seu caminho de atuação da sua vida, segundo as luzes da fé, as luzes oriundas da nossa tradição de fé, da Sagrada Escritura. Então nós temos esse caminho. Se você não conhece o programa, a dinâmica dele é dividida em 3 blocos, mas são 2 momentos, na verdade. O primeiro momento é desse bloco. Esse primeiro bloco a gente reflete sobre um tema da atualidade. É muito importante, uma das características do discípulo de Cristo é a reflexão. A gente tem que pensar. A fé não nos cega, muito pelo contrário. A fé potencializa, edifica, potencializa os elementos racionais da razão, isso é importante. E aí a gente sempre reflete aqui a partir de um documento oficial da igreja, porque hoje a gente precisa ir às fontes em relação a muita coisa que a gente está ouvindo por aí. E as redes sociais dizem tudo e o contrário de tudo, por isso a fonte, uma fonte fidedigna, oficial, para nós é muito importante. E a gente reflete então, tem duas características, reflete um tema da atualidade sobre a perspectiva da igreja. E depois a gente retorna, porque vocês têm contato com o próprio texto do documento. Por sinal, eu gostaria de dizer já que o documento da Gaudium et Spes, essa constituição pastoral do concílio, nós já estamos quase terminando ela. Nós estamos aqui na discussão qual será o próximo documento que a gente vai refletir. Estamos pensando. E no segundo e terceiro bloco, como vocês, quem já conhece, sabe que a gente reflete sobre as perguntas que vocês nos enviam. Por sinal, hoje nós temos uma pergunta aqui muito interessante. É uma pergunta sobre a predestinação. O que os católicos, os cristãos católicos pensam da predestinação. Tá certo? A gente vai trabalhar isso no segundo e terceiro bloco. Estamos falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não esqueça, você que pela Parabólica acessou, Parabólica, o canal 321, se eu não me engano, é isso, né? 321. Exatamente. Todo o Brasil pode acessar, pode participar com a gente. Que coisa boa. Então, o número do telefone e o código do estado, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, número 67 99347 0532. 99347 0532 é o nosso telefone para você poder participar com a gente. E agora, nós vamos já no número 89 da Gaudium et Spes, que vai falar sobre, ainda dentro do capítulo da construção da comunidade internacional, mas de modo específico hoje, o nosso tema fala sobre a presença eficaz da igreja na comunidade internacional. Então nós vamos agora para a leitura desse texto, que nós vamos disponibilizar também aí, você vai poder visualizar, e a gente vai voltar na sequência então para a reflexão. Vamos agora então para a leitura do número 89 da Gaudium et Spes. Construção da comunidade internacional. A presença eficaz da igreja na comunidade internacional. Quando a igreja, em virtude de sua missão divina, prega a todos os homens o evangelho e lhes dispensa os tesouros da graça, contribui para a consolidação da paz em todo o mundo e para estabelecer um sólido fundamento para a fraterna comunidade dos homens e dos povos, a saber, o conhecimento da lei divina e natural.
É, portanto, absolutamente necessário que a Igreja esteja presente na comunidade das nações, para fomentar e estimular a cooperação entre os homens, tanto por meio das suas instituições públicas, como graças à inteira e sincera colaboração de todos os cristãos, inspirada apenas pelo desejo de servir a todos. O que se alcançará mais eficazmente se os fiéis, conscientes da própria responsabilidade humana e cristã, procurarem já no seu meio de vida despertar a vontade de cooperar prontamente com a comunidade internacional. Dedique-se especial cuidado em formar nesse ponto a juventude, tanto na educação religiosa como na cívica. Gaudium et Spes, número 89. Quando nós olhamos para a missão da Igreja no mundo, é um tema muito caro, a Gaudium et Spes, nós precisamos ter presente que, do discurso que Jesus fez, duas coisas são importantes e elas são complementares. Cristo falando aos discípulos, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Uma certa espiritualidade na Igreja entendeu muito claro quando Jesus quis dizer que nós não somos do mundo. Mas esqueceu a outra parte da fala de Jesus, esqueceu que nós estamos no mundo. Por muitas vezes, a missão da Igreja, para muitos, é entendida como uma interpretação bem egoísta do famoso slogan "Salve a tua alma". É quase que, por consequência, a gente pensasse assim: salve a tua alma e o resto que se lasque. Pois é, não é assim que a Igreja pensa sobre a missão dela. É óbvio que a missão da Igreja é evangelizar, mas a questão é, o que é evangelizar? Ou quem é o protagonista da nossa evangelização? Não é uma alma desencarnada, são pessoas. Então, é primordial o anúncio, a missão divina da Igreja, e a Igreja jamais pode se esquecer desse seu diferencial, sem o qual nós nos tornamos uma ONG, como muitas vezes a gente corre o risco. Nos tornamos, fazemos uma abordagem meramente sociológica. Porém, é preciso ser dito que a missão da Igreja, ao pregar o Evangelho, ao dispensar os tesouros da graça, contribui, esse é o verbo que está aqui no texto, para a consolidação da paz em todo o mundo e para estabelecer um sólido fundamento para a fraternidade dos homens. Olha, você está vendo? Ao evangelizar, a Igreja, ao mesmo tempo, como consequência lógica do anúncio do Evangelho, o mundo se torna um lugar melhor. Então, nós não viramos as costas, nossa fé não nos leva a virar as costas para o mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado com certos devocionismos, certos espiritualismos, que no fundo querem, o pessoal quer parecer tão santo, mas parece que já se evadiu do mundo, parece que já vive num além, sem vida, sem carne. E aí a gente precisa dar carne à nossa espiritualidade. Então não há contraposição entre a missão divina e a missão humana da Igreja. Buscando o reino de Deus, proclamar o Evangelho, a Igreja necessariamente vai contribuir para a paz. Eu penso que nesse momento de tantas divisões dentro da Igreja, sobretudo por motivos de ordem ideológico, político, partidária e ideológica, a gente está fazendo um papelão. Porque a gente não tem moral, muitas vezes, para estar falando para o mundo, porque a gente está se dilacerando dentro da própria Igreja. Esse é um serviço para a comunhão e para a paz. A demonização do outro. O outro não pode existir, porque eu determinei que eu sou a santidade encarnada, e tudo que eu penso está certo. Os algoritmos me ajudaram porque agora eu só recebo no meu Facebook, no meu Instagram, só aquilo que corrobora com as minhas teses. As fontes estranhas a isso já não vêm mais. E eu fico naquele mundinho que eu chamo de bolha. Mas não pode existir catolicismo verdadeiro dentro de uma bolha. E não confundir a sua bolha como a única bolha. E não confundir isso com o cristianismo. Isso é uma interpretação ideológica, né?
E aí os algoritmos, nesse sentido, prestaram um desserviço gigantesco, porque a gente vive a partir de uma bolha hoje em dia. Então é preciso olhar que o conhecimento que nos vem da lei divina, da lei natural, corroboram para a fraternidade, a fraterna comunidade. Agora, o documento vai continuar dizendo, é absolutamente necessário que a igreja esteja presente na comunidade das nações. O que significa? Não é uma presença de poder, mas uma presença de serviço. Porque a igreja não pode estar motivada e não estará, e aqui diz uma parte do documento, inspirada apenas pelo desejo de servir a todos. Isso é muito interessante, não deve ser um projeto de poder, deve ser um projeto de serviço. À medida, nós podemos dizer assim, que à medida que a igreja cumpre sua missão nesse mundo, ela necessariamente contribui já neste mundo, ainda que de forma provisória, ainda que de forma limitada, para a melhoria deste mundo e prepara, inclusive, este mundo para a plenitude que nos vai ser dada, concedida pela obra final da história da salvação. E aqui eu estou falando já das realidades escatológicas. Então, é importante que a igreja sinta corresponsável pela dimensão internacional, né? Olha aqui o que diz o documento, olha os verbos, para fomentar e estimular a cooperação entre os homens. Gente, eu vou dizer a verdade, todo extremismo quer eliminar o outro. Nós temos que conviver com as diferenças. Num sistema democrático tem que existir esquerda, tem que existir direita, centro, e essas linhas, elas vão até no limite, onde nós não caímos no extremismo de um maniqueísmo, onde eu vejo a posição do outro como uma posição a ser eliminada porque é o mal em si, causa da infelicidade do mundo, e por outro lado, eu estou do lado do bem e o outro está completamente do lado do mal. Isso não é verdade, absolutamente. Isso é uma heresia. E aí a gente precisa dizer isso com todas as letras. As divergências são sinais de que nós estamos no respeito à pluralidade dos contextos. Mas atenção, até onde vai isso? Vai até onde o que eu digo não elimina o outro. O que eu digo não fere o outro. Não atropela a dignidade do outro. Então a gente precisa entender que não há nenhum problema entre a igreja construir, proclamar o reino, implantá-lo, que é a sua missão prioritária, o anúncio do evangelho e a promoção humana. Necessariamente onde a igreja chega, o reino de Deus teria que se implantar. E como é que esse reino se implanta? Com mais dignidade, se promove a pessoa humana, sobretudo na perspectiva integral desta mesma pessoa humana. Então, esse é um dos sinais que acompanha a evangelização, o serviço. É preciso o anúncio, jamais esquecer a dimensão do anúncio. Jamais esquecer a dimensão do testemunho. Olha, os nossos bispos estavam reunidos na Assembleia dos Bispos, agora em Aparecida, e falaram sobre a importância. Vão rever agora, para uma próxima etapa, as diretrizes da ação evangelizadora na igreja. E a gente percebe que ali tem todos os elementos que falam, por exemplo, elementos essenciais para a evangelização. Não pode faltar o anúncio, não pode faltar o testemunho, não pode faltar o serviço. E em alguns lugares a igreja não chega assim diretamente proclamando o evangelho, mas vivendo. E aí a dimensão do serviço é constitutiva, Então, promoção, fé, evangelização e promoção humana são coisas absolutamente ligadas, E olha só, terminando a parte do documento, vai se alcançar mais eficazmente se os fiéis conscientes da própria responsabilidade, olha aqui, humana e cristã, tá vendo? Procurarem já no seu meio de vida despertar a vontade de cooperar com a comunidade internacional. Então a gente não tem que estar demonizando a ONU, tá? Não é isso que a Gaudium et Spes está nos ensinando. Mas troque suas teorias da conspiração pelo ensino da igreja.
que tem muita coisa que tem que melhorar na ONU, em tudo, até em você tem coisa para melhorar, em mim, tá bom? Todo mundo tem coisa para melhorar e a gente tem que lutar pela vida, né? Em todas as instâncias, mas parem de demonizar essas instituições que são necessárias para o bom andamento das relações internacionais no mundo, tá certo? Vamos agora para o nosso intervalo, já me avisaram aqui, vocês sabem que o intervalo é curtinho, na sequência a gente já volta e fica com a gente, até daqui a pouco. Promessa feita, promessa cumprida e nós já estamos de volta aqui. Olha só, programa Respostas e vamos começar o trabalho já respondendo a pergunta. Eu já tinha saudado a Regina Célia Gonçalves Messias de Franca, São Paulo. Ô Regina, a sua pergunta chegou semana passada, eu queria muito que você estivesse por aí. Eu espero que você esteja aí, mas de qualquer forma, se você não consegue ver o programa agora ao vivo, você sabe que tem as reprises também, né? Durante a semana. E eu quero repropor aqui aquilo antes de colocar a pergunta da Regina Célia, lá de Franca, São Paulo. Ela diz o seguinte, colocaram os comentários que ela fez. Eu conheci o canal há pouco tempo, gosto muito do programa do Padre, tirando as dúvidas, que bom. Muito obrigado por esse carinho. Se puder explicar sobre a predestinação, gostaria de tirar essas dúvidas. Acho bonito as explicações dos documentos da igreja, a leitura dos mesmos. Esse programa é maravilhoso. Grande abraço, generosidade sua. Peço a vossa bênção, lhe seja concedida para mim e para minha família. Regina Célia, Deus abençoe imensamente você e sua amada família. Que bom, né? Pedindo a proteção de Deus para você e para todos aqueles que você ama, tá certo? Regina, você está querendo complicar a vida do padre, né? Porque não é uma pergunta fácil a predestinação. Porque assim, a gente teria que fazer alguns preâmbulos, algumas considerações introdutórias, e eu vou fazer isso. E é importante, porque alguns pressupostos são importantes. Primeira coisa, quando você fala de predestinação, tem duas coisas. Tem o pré e destinação. Pré quer dizer uma destinação que vem antes. Uma destinação que vem antes. Esse é o sentido do pré ali, né? Porque associada a essa pergunta, nós poderíamos fazer uma que volta e meia as pessoas me fazem. Se Deus criou os homens sabendo, né, que iriam uns para o céu, outros, né, para o inferno, seria correto, por exemplo, dizer que ele predestinou algumas almas, algumas pessoas para serem condenadas, ou predestinou algumas pessoas para a salvação eterna? Cuidado, desde Agostinho a igreja tem refletido sobre isso, e uma resposta que a igreja considerou um pouco radical e ela não aceita foi a posição de Calvino, ali na época do protestantismo, onde Calvino assume uma posição que a igreja não assumiu. A predestinação pensada também no aspecto negativo, ou seja, que Deus predestina algumas pessoas para a salvação, e aí vem o lado negativo que Calvino assume, que também algumas pessoas são predestinadas à condenação. Óbvio que a igreja aceita, numa compreensão muito específica, da predestinação no aspecto positivo, Célia. Regina Célia, o aspecto positivo, porque vejam, vamos nos guiar agora já por um versículo bíblico que está lá na 1 Timóteo 2,4. Deus quer, Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, no aspecto positivo do desejo de Deus de que todos nós cheguemos à salvação, é um desejo profundo do seu coração. Isso marca toda a ação de Deus na história. A história, Regina, se tornou história de salvação por causa desse desejo muito forte de Deus, por causa que Deus interveio nessa história e a sua intervenção é uma intervenção que salva.
Deus veio a este mundo para salvar. Nisto consiste o amor de Deus. Eu vim ao mundo não para julgar o mundo, porque o mundo já estava condenado, mas eu vim para o mundo para salvar o mundo. Então nós destacamos sempre que Jesus é o Salvador, não o condenador. Não sei nem se existe essa palavra, Regina, mas para dizer que o projeto salvífico de Deus está em perfeita conformidade com o desejo profundo do seu coração, de que todos sejam salvos. Veja, então, e afinal, a doutrina católica admite ou não a predestinação? Em que ela se distinguiria, por exemplo, do destino? Aquela ideia também que tem de destino, né? Olha, em primeiro lugar, a gente gostaria de dizer que negativamente que Deus já predestinou algumas pessoas à condenação, a resposta é não. Já começa por aí, Regina. O que significa? Se Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, significa que todos vão ser salvos? Essa já é uma segunda questão, mas calma, esse é o desejo de Deus. Então a resposta à predestinação negativa, de que algumas pessoas já são predestinadas ao inferno, resposta da igreja, não. Então por que Deus quer que todos os homens sejam salvos? O que significa isso? Em primeiro lugar, que nós não admitimos a predestinação de condenação. Deus não criou nenhum ser humano com a intenção de mandá-lo para o inferno, de condená-lo ao inferno. Não, de jeito nenhum. Essa tese foi assumida por Calvino, Regina, eu já te falei, e suas consequências que eu digo que são absurdas, né? A ponto desse reformador defender que Deus teria inclusive destinado algumas pessoas ao pecado. Olha só, isso aqui a Igreja Católica descartou absolutamente, tá? Sobretudo sobre o risco de nós blasfemarmos contra a justiça e a santidade divinas, porque no fundo é dizer um Deus que predestina as pessoas à condenação é quase que dizer que é um Deus mau, né? Significa dizer que Deus deseja o mal para suas criaturas, tá? Deus deseja o mal para suas criaturas. Não é o caso. Não é o caso do Deus cristão. Mas tudo bem, o termo predestinação admite diversos sentidos, é verdade. Por isso, antes de nos aprofundarmos propriamente na questão teológica, e é por isso que eu falei para você que não era fácil a pergunta, né? Seria importante deixar bem claro, já no início, né? Que nós, afinal, estamos nos referindo quando usamos o termo. Precisa clarear isso, tá? Precisa clarear isso, tá? Em um sentido mais amplo, podemos dizer, predestinação seria todo decreto, ação divina por meio do qual Deus, né, devido àquilo que ele tem como poder, né, a infalível presciência que ele tem do futuro, fixou e ordenou desde toda a eternidade todos os eventos que ocorreriam no tempo, na história da salvação. Especialmente aqueles eventos que contam com os procedentes, né, diretamente, essa ação de Deus na história da salvação, e exatamente para salvar, né? Ou pelo menos influenciados pelo livre-arbítrio do ser humano. Nesse sentido, podemos falar de predestinação no sentido de providência divina, tá? Porque Deus, na sua providência, governa todas as coisas. Então aqui a gente pode falar, sim, de predestinação, né? Nesse sentido que Deus atua o desejo de salvar a todos, predispõe, doa a sua graça exatamente para isso. Se tem um poder que Deus tem, é o poder de salvar. Eu sempre falo para as pessoas assim, o padre não pode dar bênção com a mão esquerda, porque eu não acho que um padre, um cristão, muito menos um padre, vai ter o poder que vem de Deus. Eu não fui ungido para amaldiçoar ninguém. Não tenho esse poder. Pelo que eu entendi das orações que a igreja fez quando eu fui ungido, foi para fazer o bem, foi para abençoar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então predestinação no sentido da providência divina, de que Deus nos predispõe, que Deus age na história, né? E aí ele vai agindo para salvar, tudo bem.
Pode usar, Regina. Nós acreditamos nesse sentido de predestinação, né? Então, agora, em sentido mais estrito, aí é uma outra abordagem que a gente pode fazer, porém nós podemos dizer que predestinação diz respeito ao destino eterno que Deus tem reservado para suas criaturas racionais, em especial seres humanos, né? Teremos que falar aqui, portanto, de dupla predestinação, né? Uma ao céu e outra ao inferno, né? Sendo esta mais chamada, essa segunda mais chamada de condenação, de reprovação. Então existem esses destinos, tá? Mas agora nós precisamos entender esse aspecto de maneira correta, de maneira ortodoxa. Por exemplo, Santo Tomás. Santo Tomás, Regina, ao responder se Deus reprova algum homem, né, explica que a predestinação ao céu inclui a vontade de conferir a graça e a glória, sem a qual a esse céu não se chega, tá? Então, Tomás de Aquino diz que a predestinação aqui no sentido positivo, ao céu, né, inclui a vontade de conferir a graça e a glória. Assim também, a reprovação inclui a vontade de permitir que alguém caia em culpa e necessariamente de infligir a pena de condenação por esta culpa. Então, se o ser humano, na sua opção fundamental, optar pelo mal, pelo egoísmo, por tudo aquilo que é contrário ao amor de Deus, e no final das contas dizer um não claro, resoluto a Deus, esse caminho se chama inferno. O caminho da frustração eterna. Que eu digo que tem que permanecer na nossa teologia, não só por um motivo teológico, mas também teoantropológico, que é, se eu não posso dizer não a Deus, o meu sim é condicionado. Então, temos que admitir o livre-arbítrio, temos que admitir o conceito de liberdade que vem associado necessariamente àquele de responsabilidade. Então, em certo sentido, essa predestinação não é um destino ao qual Deus nos empurra, mas ao qual Deus permite, porque trata-se aqui de uma decisão da liberdade humana. Uma decisão da liberdade humana, na sua opção fundamental. Veja, os verbos que são usados aqui por Santo Tomás de Aquino não são os mesmos, nesse sentido, em relação aos predestinados, à vontade de conferir a graça e a glória da parte de Deus. Porque Deus quer, lembra? Lembra o versículo bíblico anterior? Deus quer, esse é o desejo do coração de Deus. Ali há o seu plano. Seu plano é nessa predestinação, direta. Agora, da parte negativa, que é a condenação, nesse sentido a gente pode dizer que não é nesse sentido aos condenados, aqui em relação aos condenados, Regina, veja, há a vontade de permitir que pequem, e nesse caso de infligir a pena devida ao pecado. As palavras aqui são importantes. Por que as palavras aqui são importantes? Porque deixam clara a interferência da liberdade humana no projeto original de Deus. A liberdade humana pode interferir no projeto original de Deus. Pode. Ele quer, ele queria, ele deseja, ele quer, de fato, que todos os homens se salvem. Mas alguns, em virtude do não que dão a esse Deus, um não radical, vamos assim dizer, respondem não ao amor divino, terminam se condenando. Então, não é uma predestinação no sentido de que Deus deseja, porque o que Deus deseja no profundo do seu coração é que todos se salvem. Mas Deus, quando você fizer sua opção, e a sua opção fundamental for o não, significa que opção fundamental, eu não estou falando que a pessoa tem erros e pecados na vida, mas no fundo sempre procurou se afastar de Deus, obstinadamente quer permanecer no pecado, quer permanecer no egoísmo, e o seu não foi claro, resoluto, obstinado. Deus não vai obrigar.
né? Então aqui uma predestinação mais no sentido de uma permissão, porque Deus permite. Essa liberdade humana, ele respeita, há um respeito de Deus por essa liberdade humana. Mas você está vendo aqui, não é uma predestinação no sentido de já fixado desde todos os tempos, que alguns vão para o céu e outros se condenam. Temos que tomar cuidado com isso. Regina, vamos para o intervalo e eu vou voltar na sua pergunta na sequência. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta já, promessa de um retorno, e aqui estamos respondendo a pergunta da Regina Célia sobre a predestinação. E aí a gente está olhando diversos aspectos antropológicos, a liberdade humana, a vontade salvífica de Deus, mas ao mesmo tempo da parte da justiça divina, esse campo que se abre, terrível, né? Esse campo de ser possível ao ser humano dizer não a Deus e, por outro lado, assumir as terríveis consequências disso. E antes de continuar, eu vou continuar na pergunta da Regina, mas eu não vou deixar de saudar o Charlisson, de Goiabeira, Minas Gerais. Que coisa boa, pessoal lá de Minas Gerais. Eu não vou poder responder sua pergunta nesse programa, mas gostaria de dizer, ok, já chegou aqui, tá? Muito interessante sua pergunta. Isso aí é pra gente segurar você para o próximo programa, Charlisson. Brincadeiras à parte, o Charlisson nós vamos responder no próximo programa. Ele está perguntando sobre as palmas na Santa Missa. Isso aí, hoje em dia, tá na moda essas discussões, né? Charlisson, a gente vai responder no próximo programa. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Eu queria pelo menos deixar esse abraço para você. Perseverança, tá certo? Regina, então, predestinação, a gente estava comentando, né? Que a gente precisa entender o desejo, em primeiro lugar, o desejo de Deus, de agir para salvar, e de que esse agir de Deus é salvífico, porque desde todo sempre Deus nos criou para nos salvar em Cristo. Esse é o projeto de Deus na sua Gênesis. Deus nos criou para nos salvar em Cristo, nos tornar filhos de Deus no Filho. Esse é o projeto original e condutor da história da salvação. Agora, esse projeto pode ser frustrado? Pode. Qualquer que seja a resposta que você tem que dar, você tem que tirar Deus da reta. Porque não é uma predestinação no sentido de que Deus tenha, de tal modo, agido que, no fundo, ele é quase que a co-causa da predestinação negativa. Quando eu falo predestinação negativa, Regina, você já entendeu que eu estou falando alguns que são predestinados ao inferno. Predestinados vamos falar assim, a condenação. Isso não pode ser entendido. Não pode ser entendido assim, né? Então, o que seria o conceito e existência da predestinação? Aqui, chegamos quase que uma definição. Vamos tentar? Vamos tentar. Por predestinação, então, dentro da teologia, tá? Aqui é teologia. Se entende em teologia que a predestinação é o desígnio concebido por Deus, tá? De levar a criatura por exclusivo objeto, ação, a bem-aventurança celeste. Levar a criatura racional, o ser humano, ao fim sobrenatural que é a vida eterna. Desígnio divino, tá? Concebido por Deus de levar a criatura racional, a pessoa humana, ao fim sobrenatural, que é a vida eterna. Aqui já temos que dizer que este desígnio tem por exclusivo objeto, Regina, a bem-aventurança celeste. Bem-aventurados, tá? Não há para a Igreja Católica predestinação para o mal ou o inferno.
E a Sagrada Escritura atesta amplamente, né, a existência de tal desígnio de Deus, né? No desígnio já do Criador. De um lado, por exemplo, ele ensina, essa palavra de Deus ensina, que a boa notícia da salvação deve ser anunciada a todos, tá? A semente da palavra de Deus tem que ser semeada a todos. Aí, lembra da parábola do semeador? Quem é o semeador? É a imagem de Deus. A palavra de Deus diz que essa mensagem, essa semente tem que ser jogada para todo mundo. Como dizia Papa Francisco esses dias, né? Todos, todos, todos. Vai cair em terreno pedregoso, terreno com espinho, terreno árido, terra boa. Não importa. O semeador saiu para semear. Então a palavra de Deus diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. A igreja não pode titubear, não pode cansar um segundo no seu elan missionário de proclamar e de lutar com Deus, sabendo que seu desejo mais íntimo é que todos sejam salvos. A igreja não pode se cansar de evangelizar e de procurar que no banquete eterno esteja a casa de Deus, a casa do rei, como é a parábola do rei, esteja cheia para o banquete divino, para que nós chamamos de vida eterna. Então, de novo, Deus quer que sejam salvos todos os homens e cheguem ao conhecimento da verdade. Porém, do outro lado, não podemos negar que também a palavra de Deus vai dizer que, infelizmente, alguns homens se perdem. Se perdem, né? E aí, né? E que o Senhor exerce uma providência especial para salvar os que não se perdem. Então aqui tem uma providência de Deus, né? Uma providência, vamos chamar assim, Regina? Uma providência especial para salvar os que não se perdem, né? Sabemos, por exemplo, segundo a palavra de Deus, né? Romanos, sabemos que com aqueles que o amam, Deus colabora em tudo para o bem dos mesmos. Olha só, daqueles que ele chamou segundo o seu desígnio, por aqueles que de antemão ele conheceu, ele também os predestinou a reproduzir a imagem de seu Filho. E aqueles que ele predestinou, ele também chamou. Podemos dizer aqui, chamou a fé. Pode pôr aí, né? Os que ele chamou, ele também os justificou mediante o batismo. E os que ele justificou, ele também os glorificou. Veja, Deus nos convida a esse caminho, né? Aqueles que o amam, olha só, o desígnio de Deus predestinou. Então, na base desse texto, não há dúvida entre os teólogos, desde o início do cristianismo, sobre o fato da predestinação, tá? Da predestinação. Agora, o modo como Deus predestina, né? Está claro que o homem, Regina, como ser essencialmente relativo, depende do Criador, não somente quanto ao seu existir, mas olha só, mas também quanto ao agir, né? Quanto ao próprio agir, né? Já que ele nada pode por si mesmo, nós não podemos, nós somos totalmente dependentes nesse sentido. E o ser humano nada pode por si. Então é Deus, pois, né, quem nos entrega o dom de praticar atos bons, e mediante esses atos bons o ser humano chega ao seu fim último, que na perspectiva positiva é a herança eterna, as beatitudes, a paz eterna, a vida eterna. Esse é o aspecto que a gente precisa ter presente, né, Regina? Esse Deus que se predispõe, né, que vai nos auxiliando, que vai nos dando o caminho. Então, essa conclusão positiva dessa providência de Deus, que é o aspecto positivo da predestinação, é algo que a gente acredita. Que a gente acredita, né? Olha só, é Deus pois quem faz o bem em nós. Lembra, no fundo, todo o bem que nós fazemos é por correspondência à ação do bem. Só Deus, só vós sois o santo, só vós o Senhor. A bondade, em última instância, é de Deus. Nós participamos dessa bondade, né, dos atos bons e chegamos, por meio dessa correspondência à ação de Deus em nós, na vida eterna. Então Deus faz de tudo. Então esta conclusão se torna particularmente forte, imperiosa, se tem em vista o caso do cristão. O que seria o caso do cristão?
esse é chamado a um fim sobrenatural. Lembra que eu falei? Todo ser humano. O cristão é chamado a um fim sobrenatural. O famoso face a face. Nós somos a visão de Deus no face a face, né? Olha só, objetivo que ultrapassados depois todas as exigências da natureza, nós podemos dizer, para não ser pelagianos, não caímos na heresia do pelagianismo, que só por graça de Deus esse bem sobrenatural pode ser alcançado. Senão a gente vira pelagiano. O Papa Francisco já alertou esses tempos, né? E essas proposições, que são claras em si mesmas, suscitam um sério problema desde que se indague como conciliar a ação da primazia da graça, conciliar a primazia da ação de Deus no homem com a liberdade de arbítrio da criatura. Como é que a gente concilia isso, Regina? Né? Não se torna vã esta última debaixo daquela? Olha como que é a pergunta, né? Se nós somos chamados ao fim sobrenatural, essas proposições, né, claras em si mesmas, suscitam como conciliar a primazia da ação de Deus com a liberdade de arbítrio da criatura? Como que a gente faz, então? Não se torna vã esta última, o arbítrio da liberdade humana debaixo daquela, que é a primazia da ação de Deus, da sua graça? Ou vice-versa? Não deve aquela retroceder para que seja esta, né, esta salvação, né, guardada? A fim de resolver essa questão, Regina, a gente pode dizer que são propostos dois sistemas pelos teólogos. O sistema dos molinistas, que diz o seguinte, que Deus oferece a graça a todo homem. Este homem, posto diante da oferta, livremente aceita acolhê-la ou rejeitá-la. Tá? Caso aceite essa graça, o que a gente pode dizer? Essa graça se torna eficiente e induz o homem a praticar o bem. Essa é a posição do molinismo, né? Que vem de Molina, que é esse autor aí. Agora, jesuíta, esse Molina é jesuíta. Agora, estendendo a sua doutrina à questão da predestinação, Molina ensinava, por exemplo, que Deus, desde toda a eternidade, na sua ciência média, prevê como cada um dos homens se comportaria com relação à graça. Se abrindo-se ou se fechando essa graça. Se abre, Deus tem na sua ciência esse ser humano merecendo a salvação eterna. Dessa forma, Deus predestina para a glória, segundo Molina, segundo esse teólogo, tá? Mas note-se bem, previsis merites, depois de haver previsto os méritos da criatura. Interessante, né? Agora, o sistema tomista, que tem por pioneiro depois o Domingos Banes, que é também um teólogo, né? Partindo do princípio de que nada, absolutamente nada, pode haver na criatura que não lhe venha de Deus, ensina que a graça é eficaz por si mesma, tá? Anteriormente a qualquer determinação ou atitude do homem. Não é este quem determina aquela, mas é a graça que predetermina a este, tá? Não moralmente apenas por meio de exortações, mas fisicamente, por sua moção intrínseca soberana. Contudo, a graça, tá, por si eficaz, não extingue o livre-arbítrio. Não extingue. Tá? A graça, isso é preciso ser dito, né? A graça eficaz não extingue no homem o livre-arbítrio. Permanece ali, né? Sempre como uma possibilidade. Não extingue a liberdade de arbítrio do homem. Ao contrário, movendo e predeterminando a criatura, move tudo que nesta se encontra. Isto é, as faculdades de agir e o próprio livre-arbítrio mesmo, né? Essa graça predeterminante dá ao homem não somente o agir, mas um agir determinado, né? Mas também a modalidade com que o homem costuma agir. E aqui nós estamos falando, né, da a liberdade. Em consequência, sob a graça eficaz, na doutrina tomista, claro, né? O homem pratica infalivelmente a ação a qual Deus predetermina. Mas pratica sem perder a sua liberdade. Antes,
atuando-a plenamente. Como se vê, o tomismo é rigorosamente lógico, racional, né? Partindo dos conceitos de criador, criatura, ensina que Deus deve ser o autor de tudo aquilo, de que também o homem é autor, até mesmo desta determinação do homem e do modo livre, totalmente livre de tal determinação. E eu termino aqui dizendo, Regina, que o homem deve a Deus não somente, segundo a visão tomista, a sua faculdade de livre-arbítrio, mas também o uso preciso e o modo de usar essa faculdade. Então a gente fica aí sempre marcado pela frase bíblica de que Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, que essa graça é necessária para que o homem atinja seu fim sobrenatural, mas a possibilidade da frustração está sempre aí, porque Deus mantém o respeito também ao livre-arbítrio humano. Tá? Nós vamos encerrar por aqui, Regina. Muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Tá? A gente pode, na medida do possível, também aprofundar isso num outro momento, porque eu penso que a sua pergunta é muito complexa, né? Mas eu espero que, pelo menos nesse primeiro momento, a gente entenda esses aspectos básicos daquilo que a igreja crê sobre a predestinação no sentido positivo, e no lado negativo porque chega no final das contas, na hora de acertar as contas, nós temos que deixar o espaço da possibilidade da frustração eterna, mas não como algo previamente determinado por Deus. Isso a igreja nunca recebeu, nunca pregou. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação e invocamos já no final desse programa, como o tempo passa rápido aqui, né? A bênção de Deus por intercessão de Maria Imaculada, que desça sobre todos nós, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, o Senhor ressuscitado está entre nós, né? Que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre você, sobre sua vida, sobre sua família, seus trabalhos, seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Ficamos na promessa de um reencontro e fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para